Amigos telespectadores do Mosaico, hoje na nossa pracinha nós temos a honra de receber uma das grandes figuras da música brasileira. Eu estou falando do maestro Júlio Medalha. E para quem não sabe, Júlio Medalha foi discípulo de Pierre Boulez. Maestro Júlio Medalha é, se não o único, um dos responsáveis pela Tropicália. Criou uma filarmônica em Manaus, a Filarmônica Amazônia, é isso? E ele tem um programa na Rádio Cultura interessantíssimo. E outro dia nós estávamos ouvindo a Rádio Cultura no fim da tarde e de repente o maestro Júlio Medalha começa a falar dentro do programa dele de uma seleção de compositores judeus. Mas nós vamos chegar lá. Maestro, obrigado pela sua visita. Eu gostaria de saber o seguinte, compositores judeus têm uma importância real, importante, fundamental na música erudita? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, acompanho o programa de vocês na televisão há muitos anos, aliás, bastante antigo o programa, há muito tempo, portanto. Mas é claro, a musicalidade do povo judeu é uma coisa fora do comum, né? Então, tanto como compositores, como intérpretes, como teóricos e como revolucionários, né? Sem dúvida nenhuma que os judeus deram uma contribuição muito importante na música ocidental, né? Inclusive em outros países, em vários países, quer dizer, alguns judeus alemães, outros judeus norte-americanos, outros judeus italianos. Então, é uma importância que realmente não se pode passar por cima dela. Inclusive, do ponto de vista da interpretação, quem criou a moderna escola de instrumentos de cordas, que faz hoje em dia o mundo inteiro brilhar, foram 3 judeus húngaros, lá, Karl Flesch, Leopold Auer e Joachim, né, que vieram para o Ocidente e pegaram toda aquela música espontânea cigana que tinha na Hungria, né, e eles, com a inteligência deles, porque judeu é um bicho muito inteligente, então eles codificaram aquilo tudo e espalharam para o mundo inteiro uma nova tecnologia que é a base dos instrumentos de corda, tanto é que todos os grandes professores norte-americanos de instrumentos de corda eram todos judeus, inclusive os grandes violinistas, como Jascha Heifetz, Nathan Milstein e todos os outros, né? Então a importância é interminável, podemos citar vários casos aqui ao longo do nosso papo. Vamos voltar um pouquinho antes dos intérpretes. Vamos falar um instante de compositores. Eu, talvez por influência do meu pai, sou um admirador de Gustav Mahler. Aliás, há algumas semanas atrás eu assisti a uma execução da Sinfonia Novo Mundo em Salzburg. Mahler pode ser considerado, na época que ele surgiu, como um moderno? Ele já tem algum componente moderno na criação dele ou isso é posterior? Não, é curioso que o Mahler, ele jogou exatamente com essa passagem do romantismo, né, para o século XX, né? Tanto é que todos os grandes compositores do século XX têm por ele a maior admiração. E hoje em dia, provavelmente, é o compositor mais executado. Todos os grandes regentes do mundo hoje dedicam boa parte do seu trabalho à análise e à execução de Mahler, porque ele foi o elemento de passagem do chamado romantismo tardio, quer dizer, quando o romantismo começava a entrar em desgaste, vamos dizer assim, né? Depois de um século de emoções profundas, o Mahler conseguiu fazer daquelas emoções todas uma nova linguagem que projetava o século XX. Por isso todos se apoiaram nele. Aí entrou outro judeu importante, que foi o Schoenberg, né? Que realmente, aprendendo aquela lição, então já partiu para uma nova solução, que então jogou a música para o século XX, que foi uma revolução das mais radicais que aconteceu na história da música, que houve realmente uma ruptura, né, com toda aquela tradição. Então ele é uma figura importantíssima e como ele é um excelente compositor, quer dizer, o artesanato de Mahler é uma coisa fora do comum. Ele escreve para orquestras gigantescas e tudo soa. Quer dizer, existem grandes compositores, né? Brahms, por exemplo, é um grande compositor, mas a gente nota que a obra dele são peças para piano que ele transpõe para a grande orquestra, como é muito bonita a música dele, soa bem, a gente ouve aquilo e chora, mas a gente nota que realmente o artesanato, o domínio que o Mahler tinha do som sinfônico é uma coisa absolutamente única. Só depois dele é que vieram figuras como Stravinsky e tal, que aí então, aproveitando a experiência dele, projetaram uma nova linguagem para o século XX. Né? Entre os judeus,
Se diz que quando tem dois judeus, tem três opiniões. Schoenberg seria a terceira opinião? Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando e fazendo agora já não serve, já não é suficiente, nós precisamos de uma nova linguagem, nós precisamos de uma nova estrutura? A vantagem do Schoenberg é que ele conseguiu soltar as amarras da tradição, né? Quer dizer, ele aprendeu com o Mahler como caminhar para diante, e depois de um certo tempo, sendo um mahleriano, ele era um mahleriano, assim como Mahler era um pós-wagneriano, né? Ele teve mais liberdade para soltar as amarras das tradições, né? Então ele liberou o som, quer dizer, o som ficou solto no ar. Antigamente só se podia fazer som de Schoenberg para trás se ele estivesse preso à harmonia, preso a ritmos simétricos, preso a regularidades, preso à forma, e o Schoenberg conseguiu liberar o som. Ele foi o grande, ele provocou a alforria do som, né? E o aluno dele, Weber, então fez isso depois com mais liberdade, um pouco mais compacto e tal, né? E nesse sentido ele foi o elemento que realmente fez do ponto de vista teórico e técnico e do ponto de vista intelectual, o grande revolucionário do século XX foi o Schoenberg, sem dúvida nenhuma. Me dá um minutinho, nós voltamos já já.